E faltando poucos dias para a eleição presidencial aqui nos Estados Unidos, a nossa coluna Flor de Maio traz o último vídeo sobre as eleições presidenciais, falando hoje dos partidos políticos e como está a eleição na questão do voto antecipado. Vambora comigo! Nos Estados Unidos começou ainda quando os Estados Unidos não eram os Estados Unidos da América, e sim uma colônia da Inglaterra. E isso aconteceu porque um grupo de revoltosos, esquerdistas, aquele povo bagunceiro que vai pra rua, faz confusão e muda tudo. Pois é, aqui foi desse jeito. Os federalistas, que eram, na verdade, as pessoas que eram, de modo geral, nascidas aqui na colônia, se revoltaram contra a coroa da Inglaterra e criaram o que hoje a gente conhece como a Constituição dos Estados Unidos. Essa Constituição, que foi criada pelos Founding Fathers, ou seja, os pais fundadores da democracia americana, foram as mesmas pessoas que fizeram parte do primeiro partido político, embora a Constituição não seja específica em relação a partidos políticos. No princípio, eram os federalistas. Esses federalistas englobavam todo mundo no começo. E depois uma ala começou a ser mais progressista e a outra começou a ser mais preocupada com a questão de negócios, queria menos intervenção do Estado nos business, nos negócios. Então começou a ter uma quebra. Se tornaram federalistas e democratas republicanos. Porque republicano nessa época era todo mundo que vivia aqui na República. Depois, esse partido federalista acabou não existindo mais, depois da Guerra de 1812. E lá para 1860 foi que existiu dois partidos. O Partido Democrata Republicano, na verdade, passou a ser só o Partido Democrata, que é hoje considerado o partido mais antigo. Esse Partido Democrata, a princípio, eram os democratas do Norte e os democratas do Sul. E depois, os democratas do Sul se tornaram o que hoje a gente conhece como Partido Republicano. O Partido Republicano hoje é o do candidato Donald Trump, que é o atual presidente. O Partido Democrata é o partido do Joe Biden. Os dois partidos têm características bem claras desde a fundação deles. Isso não é nada novo por aqui. O Partido Republicano sempre voltado para a questão de menos intervenção do Estado na economia, num Estado menor, onde existissem mais investimento e liberdade da classe de negócios e da economia. Enquanto o Partido Democrata sempre foi e tem um histórico de mostrar ou de defender as causas mais populares, as minorias, e acredita que o Estado tem que ser mais progressista, defendem, por exemplo, a questão ambiental. Então, isso é uma coisa que existiu desde lá atrás. Foram exatamente esses ideais que fizeram o Partido Democrata Republicano, que era aquele que existia lá atrás como um só, começar a ser dividido. Hoje, essas questões são bem claras. E embora as pesquisas pelo voto pelo correio e o voto antecipado indiquem que o Donald Trump será sim reeleito, ele não será reeleito mais uma vez pelo voto popular. Isso é outra coisa interessante a respeito da eleição aqui nos Estados Unidos. O atual presidente, por exemplo, perdeu o voto popular na última eleição por mais de 3 milhões de votos. Porque aqui o que vale é o voto do colégio eleitoral. Uma coisa que também vem lá de trás, da época em que supostamente não haveria disputa entre partidos. Hoje em dia, com a disputa do Partido Republicano e do Partido Democrata, também existem os candidatos que concorrem sem pertencer a partido nenhum. Mas eles são tão fracos que até hoje nunca teve nenhum partido que concorreu de maneira independente que tenha conseguido algum cargo que seja realmente notório ou que faça uma diferença nessa questão bipartidária que existe aqui nos Estados Unidos. Nos últimos 20 anos, o Partido Democrata, por exemplo, praticamente ganhou todas as eleições populares, mas não sempre ganhou as eleições no colegiado.
Todo mundo se lembra o que aconteceu na eleição do Bush contra o Al Gore, que tiveram que ir para a Suprema Corte, haver uma recontagem de votos e até hoje existe um questionamento em relação àquela eleição. Nas eleições de lá para cá, não foi muito diferente em relação à quantidade de votos do povo. Essa questão do voto popular não decidir realmente em si quem é o vencedor tem trazido ultimamente muitos questionamentos a respeito do sistema eleitoral aqui nos Estados Unidos. Existem basicamente hoje dois processos ideológicos, duas ideias que estão brigando entre si. Uma das pessoas mais progressistas que querem mudar o tipo de voto de colégio eleitorado para o voto popular, que é complicado porque é isso que tem dizendo na Constituição. E tem as pessoas que não querem e que estão brigando cada vez mais para ter mais poder, mas que correspondem a uma minoria. Porque, segundo muitos dos especialistas, se não existisse o colégio eleitorado hoje, o Partido Republicano ganharia pouquíssimas eleições. Embora hoje, por exemplo, eles tenham a maioria no Senado e a maioria dos governos do estado. Na última eleição, eles ganharam o presidente, a maioria do Senado, a maioria dos governos dos estados e a maioria na Câmara. E na eleição seguinte, o Partido Democrata conseguiu reverter essa situação e tomou de volta o poder na Câmara dos Deputados. O Partido Republicano é o partido mais conservador, é o partido que é a favor do governo ter pouca intervenção na economia. E por que é importante votar se o seu voto não vai decidir? É importante votar porque o colégio eleitoral é suposto a seguir o que o povo daquele lugar escolheu. Ou seja, se o povo de um determinado estado votou num determinado candidato, o colégio eleitoral deve seguir essa indicação e votar também naquele candidato. E um detalhe interessante a respeito dessa eleição de agora. Supostamente, ninguém está querendo dizer assim que vai ganhar, porque os democratas ainda estão meio traumatizados com a ideia da última eleição, quando a Hillary estava à frente de todas as pesquisas e supostamente ia ganhar. E agora o que acontece é, eles estão com medo de cantar a vitória. Provavelmente, como eu já falei antes, não vai acontecer, porque a maioria das pesquisas indicam que as pessoas que não admitem publicamente que votam no Donald Trump, ou seja, aquelas pessoas que não admitem, não fazem propaganda, estão lá quietinhas no lugar dela, é que vão decidir as eleições. Então, vamos esperar para ver. Faltando menos de uma semana para a eleição presidencial nos Estados Unidos, por aqui não se fala em outra coisa. E a grande surpresa é que o voto antecipado superou todas as expectativas. Os números mostram que cerca de 150 milhões de pessoas vão votar antecipadamente, ou colocando o voto numa caixinha dessas, como essa aqui, ou indo votar pessoalmente, que é o que eu vou fazer. Pois então, vamos embora resumir? Os Estados Unidos é um país que tem um sistema eleitoral bipartidarista, ou seja, dois partidos, o Partido Democrata e o Partido Republicano, concorrem entre si nas eleições. O Partido Republicano é o partido mais conservador, socialmente conservador. É um partido que é a favor de menos intervenção do governo, principalmente nas áreas econômicas. O Partido Democrata, por sua vez, já é um partido mais progressista, que já está mais ligado às questões humanitárias, às questões ecológicas, às questões que ajudam a população mais carente e as minorias, como as mulheres, por exemplo. Outro ponto do sistema eleitoral daqui é que não é o voto popular que decide o vencedor das eleições, mas sim um colegiado. E esse é um assunto que eu vou tratar quando sair o resultado das eleições na próxima semana. Eleição, aliás, que está sendo extremamente peculiar em função da quantidade enorme de votos que estão sendo pelo correio e pessoas que foram votar pessoalmente
antes do dia da eleição, ou seja, o voto pelo correio e o voto antecipado. Houve muitas questões em relação a como seria uma eleição durante a pandemia. O presidente quis até mudar a data da eleição, transferir para outra época, cancelar de todo jeito, mas não adiantou. O povo respondeu, o povo está indo para as urnas e próxima semana nós estaremos aqui comentando o resultado das eleições de acordo com o colegiado. E não esquece, se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha. Próxima semana eu estarei aqui de novo com mais algum aspecto da vida nos Estados Unidos, seja ela cultural, econômica, política ou simplesmente de estilo de vida. Até lá!